noite de 4 de março de 2026, Britney Spears voltou a ocupar as manchetes do mundo inteiro, depois de ser detida na Califórnia sob suspeita de dirigir sob o efeito de álcool ou drogas. Segundo relatos divulgados pela polícia da Califórnia, motoristas que trafegavam pela Highway 101 começaram a ligar para as autoridades denunciando um veículo que estava dirigindo em alta velocidade e mudando de faixa de forma perigosa. A California Highway Patrol foi acionada e iniciou a busca pelo veículo descrito nas denúncias. Eu sou a Bárbara e se você ficar até o final desse vídeo, você vai ver que além desse episódio não ser mais um caso isolado de escândalo na vida da Britney, ele é fruto de uma pressão que vai desde a teoria que ela morreu e foi substituída, como teorias da conspiração assustadoras, que chegaram até a dizer que ela teria alguma relação com o caso Epstein, ou até que ela e os filhos fariam parte de experimentos secretos, algo que nunca foi comprovado. Lá vem ela, lá vai ela. Já depois da explosão do hit Baby One More Time por volta dos anos 2000, surgiu a teoria em redes sociais e fóruns de que Britney teria sido substituída por um clone. A versão mais difundida dessa teoria diz que a cantora teria morrido ou ficado incapacitada em um acidente junto com Justin Timberlake por volta de 2004, que na época era o namorado dela, e ela teria sido substituída por um clone ou sósia controlado por uma elite. E é bom já deixar claro aqui que essas teorias nunca foram comprovadas, são consideradas apenas teorias conspiratórias da internet. Mas a teoria ganhou força principalmente por causa da música Mona Lisa. A faixa foi apresentada por Britney em 2004 durante um programa de rádio e fazia parte de um projeto que nunca foi lançado, chamado The Original Doll. Na letra da música, Britney canta sobre uma celebridade chamada Mona Lisa, que é substituída por outra pessoa. Um trecho da música diz "She's been cloned", ou seja, ela foi clonada. Essa frase acabou alimentando interpretações conspiratórias entre alguns fãs. Na verdade, a maioria dos especialistas em música pop interpreta a canção como uma metáfora sobre fama e perda de identidade, não como uma revelação literal. Em 2008, depois de uma série de crises pessoais amplamente divulgadas pela imprensa, Britney foi colocada sob uma tutela judicial conhecida como conservatorship ou curatela. Esse tipo de tutela transfere o controle das decisões financeiras e pessoais de um indivíduo para outra pessoa. E durante anos, o principal responsável pela tutela de Britney foi o seu pai, James Spears. Isso significava que ele tinha controle sobre aspectos fundamentais da vida da cantora, incluindo finanças, contratos pessoais, decisões médicas e diversas escolhas pessoais da cantora. Em 2019, fãs começaram a questionar a situação e surgiu o movimento Free Britney, que ganhou repercussão internacional. Em julho de 2021, Britney falou pela primeira vez em um tribunal e acusou o pai de abuso, afirmando que foi forçada a trabalhar contra a vontade dela durante anos. Meses depois, em novembro de 2021, a justiça decidiu encerrar oficialmente a tutela. Para muitos fãs, aquele momento representava o início de uma nova fase de liberdade para a cantora. Desde então, Britney também começou a tomar decisões importantes sobre a carreira e o patrimônio, incluindo a venda do seu catálogo musical por cerca de 200 milhões de dólares. Em 2023, um vídeo publicado por Britney nas redes sociais também gerou grande repercussão. Nas imagens, a cantora aparece dançando em casa segurando 2 facas de cozinha. O vídeo rapidamente viralizou e gerou preocupação entre os fãs. Alguém chegou até a ligar para a polícia solicitando uma verificação de bem-estar. Então, oficiais foram até a casa da cantora para confirmar se ela estava bem. Depois do episódio, Britney explicou que as facas eram falsas e faziam parte de uma coreografia. O ano de 2023 também foi marcado por outro momento turbulento na vida pessoal da artista. O ator e modelo Sam Asghari pediu o divórcio da cantora, alegando diferenças irreconciliáveis. Os dois tinham se casado um ano antes, em 2022. O processo de separação foi finalizado em 2024 e o relacionamento entre os dois durou pouco
pouco mais de 14 meses. Entre 2024 e 2026, policiais do Departamento de Polícia da Califórnia revelaram que foram chamados várias vezes para ir até a residência da cantora. Relatórios divulgados pela imprensa americana indicam que a polícia recebeu cerca de 14 chamadas relacionadas à casa da artista nesse período. Entre os motivos haviam denúncias de invasão de propriedade, alarmes de segurança disparados, verificações de bem-estar solicitadas por parte de terceiros e relatos de pessoas suspeitas na propriedade. Nem todas essas ocorrências resultaram em incidentes graves e algumas chamadas até foram canceladas, mas o número total acabou chamando a atenção da mídia. Outro episódio ocorreu em 2025, quando Britney foi envolvida em um incidente durante um voo charter da companhia JSX, que viajava de Cabo San Lucas, no México, para Los Angeles. Segundo relatos publicados pela imprensa, a cantora teria consumido álcool e fumado durante a viagem, comportamento que acabou levando à intervenção das autoridades. Nesse caso específico, Britney recebeu apenas uma advertência oficial e não chegou a ser presa. Depois de alguns desses acontecimentos e outros que eu nem trouxe aqui para o vídeo não ficar muito longo, no meio dos mais de 3 milhões de páginas de documentos dos arquivos Epstein, o nome da Britney também foi citado e teorias da conspiração assustadoras foram levantadas. O nome de Britney Spears aparece 115 vezes nos arquivos do caso Jeffrey Epstein. A popstar e seus filhos foram vítimas de experimentos neurológicos por mais de 10 anos. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver Jeffrey Epstein, Britney Spears e experimentos neurológicos? Olha, eu pesquisei lá dentro do arquivo e qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa. Você só precisa colocar o nome dela lá na barra de pesquisa e aí vai aparecer, 37 páginas de resultados somando 115 arquivos. Aí eu fui olhar pra tentar entender qual que era a relação, qual que era a ligação. E, gente, a história se conecta diretamente com esse cara aqui, Mark Tremmel, um neurologista pesquisador da UCLA, University of California, Los Angeles, ou seja, um médico. Esse cara escreve um e-mail para Jeffrey Epstein pedindo dinheiro para financiar um projeto envolvendo neurociência e musicologia. Esse cara era expert em musicologia. O que ele queria fazer? Ele queria testar os resultados da música em neonatais, em bebês. Ele queria testar porque existe uma tese dentro da neurociência que fala que bebês que são introduzidos desde antes do nascimento à música têm um desenvolvimento neuropsicológico mais avançado. Tem a ver, gente, por quê? Porque na época que Britney Spears esteve internada e passou por diversas intervenções médicas, acredita-se, graças a esses arquivos agora nós estamos vendo, que ela deve ter passado por algum tipo de experimento dentro desse intuito, ou seja, algum tipo de experimento que transformou o cérebro dela e deixou ela desse jeito que ela tá hoje. E agora, no dia 4 de março de 2023, mais uma vez ela voltou a ser notícia, depois de policiais atenderem a várias denúncias sobre um carro se movimentando de forma errática, com frenagens bruscas, trocando de faixa sem sinalização e com luzes traseiras apagadas na US 101. Depois de várias chamadas por volta de 9h30 da noite, os policiais saíram em busca e localizaram o carro da Britney próximo da região de Newbury Park e Westlake Village. O veículo era um BMW 430i preto e quem estava dirigindo era a própria Britney. Ela estava sozinha no carro e durante a abordagem os policiais relataram que ela apresentava sinais de comprometimento, ou seja, indicações de que ela poderia estar sob efeito de substâncias. Britney foi submetida a testes de sobriedade realizados na estrada e até um especialista em reconhecimento de drogas foi chamado para avaliar a situação. Depois dessa avaliação inicial, os policiais decidiram que ela deveria ficar sob custódia das autoridades, sob suspeita de DUI, Driving Under the Influence, ou dirigir sob influência. Britney foi levada primeiro para um hospital, onde foi realizado um exame de sangue. Esse teste é fundamental porque é ele que determina oficialmente se tinha álcool ou outras substâncias no organismo dela no momento da condução do veículo. Depois do exame, Britney foi encaminhada para a delegacia do Condado de Ventura. O registro oficial da delegacia foi feito por volta de 3 horas da madrugada já do dia 5. Algumas horas depois, por volta das 6 da manhã, ela foi liberada. O procedimento usado pelas autoridades foi chamado de Cite and Release, ou fichamento e soltura, que é comum em casos de suspeita de DUI sem agravantes. Na prática, isso significa que a pessoa é fichada e liberada enquanto responde ao processo em liberdade. Agora o caso está na mão do promotor do Condado de Ventura. A decisão sobre possíveis acusações depende principalmente de 2 elementos: o relatório policial completo e o resultado do exame toxicológico realizado no hospital. Até o momento, os resultados desses exames ainda não foram divulgados publicamente.
Britney vai ter que comparecer ao tribunal no dia 4 de maio de 2026, quando a justiça deve analisar o caso formalmente. Se for confirmado que ela estava dirigindo sob influência de álcool ou drogas, as consequências podem incluir multas elevadas, suspensão da carteira de motorista, participação obrigatória em programas de reabilitação e até liberdade condicional. Em casos mais graves ou de reincidência, a legislação também prevê prisão, embora isso seja menos comum em ocorrências desse tipo. Fontes próximas da cantora afirmaram que Britney ficou emocionalmente abalada depois do episódio e chegou a chorar durante o processo de registro na prisão. E disseram também que ela enviou mensagem para os amigos afirmando que estava tudo bem, mas que se sentia muito arrependida com o que tinha acontecido. O representante da cantora classificou o episódio como completamente inaceitável e afirmou que Britney pretende cooperar com as autoridades durante todo o processo. Familiares e pessoas próximas também estariam discutindo formas de oferecer apoio à cantora, inclusive com acompanhamento profissional. Agora tudo depende dos próximos passos da investigação. Enquanto isso, a situação reacende debates antigos sobre saúde mental, privacidade e o preço da fama. Uma artista que dominou o pop mundial, vendeu milhões de discos e marcou uma geração inteira, continua sendo observada de perto enquanto tenta reconstruir a vida fora da tutela que controlou o destino dela por mais de uma década. E agora, com esse novo episódio envolvendo a polícia, a pergunta que você deve estar se fazendo nesse momento é se finalmente Britney Spears conseguiu recuperar o controle da própria vida ou ainda está lutando para encontrar estabilidade depois de tantos anos turbulentos. E se não foi essa pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha com os seus amigos e a gente vai se ver no próximo vídeo. Lá vem ela,